pessoal, beleza? Quem fala é trazendo mais um vídeo e hoje é a grande final da UEFA Champions League temporada 2022-2023. Chegaram na final nesse ano Manchester City e Inter de Milão. A Inter de Milão buscando o seu quarto título, foi campeã em 1964 e 1965, conseguindo ali um bicampeonato consecutivo. E depois, muito depois, em 2010, voltou a conquistar a Champions com o José Mourinho na temporada 2009-2010. E o Manchester City segue em busca do seu primeiro troféu dessa competição, que é a mais importante de clubes no mundo. O City foi finalista em 2021, mas acabou perdendo de 1-0 a final para o Chelsea, há pouco tempo. A penúltima edição, o City esteve na final, vem batendo na trave aí ano após ano. Na temporada passada caiu na semifinal para o atual campeão Real Madrid e nessa temporada eliminou o Real Madrid numa revanche que teve nessa última semifinal. Então vamos relembrar um pouco a campanha das duas equipes até chegarem à grande final, que acontecerá hoje, neste sábado 10 de junho, na Turquia, às 4 da tarde aqui no horário de Brasília, Então a Inter de Milão veio do grupo C, que era um grupo que era considerado o grupo da morte, que tinha o Barcelona e o Bayern de Munique. O Barcelona, pela segunda vez consecutiva, não conseguiu avançar para o mata-mata. Terminou em terceiro lugar e foi jogar a Europa League, O Bayern de Munique terminou em primeiro lugar, vencendo todos os jogos, inclusive as duas partidas contra a Inter de Milão, que empatou um dos jogos com o Barcelona e terminou com 10 pontos no segundo lugar. O Bayern, que ganhou todos os jogos, fez 18, o máximo de pontos que é possível fazer na fase de grupos em 6 jogos disputados. Além de Barça e Bayern de Munique, esse grupo também tinha o Viktoria Pilsen, coitado, que só fez, que não fez nenhum ponto. Já o Manchester City veio do grupo F, um grupo que tinha Borussia Dortmund, Sevilha e Copenhagen da Dinamarca. O Sevilha, claro, terminou em terceiro lugar para jogar a Europa League e conquistar o título da segunda competição mais importante na Europa pela sétima vez. Sétima final do Sevilha na Europa League, sétimo título. O City passou em primeiro lugar com 14 pontos e em segundo lugar ficou o Borussia Dortmund. Então o Manchester City passou ali na fase de grupos vencendo 4 jogos, empatando 2. Está invicto, ao contrário da Inter de Milão, e pode ser campeão sem perder nenhum jogo, Não pode perder a final, não perdeu nenhum até aqui, não pode perder agora na final. A campanha dos dois times no mata-mata, nas oitavas de final, a Inter de Milão enfrentou o Porto, vencendo por 1-0 o jogo da ida na Itália, mas foi um jogo muito disputado. Os goleiros defendendo muito, tanto o Onaná, goleiro da Inter, quanto o Diogo Costa, goleiro do Porto. No jogo da volta, no estádio do Dragão, a partida terminou empatada em 0-0. Enquanto isso, o Manchester City teve dificuldades no jogo da ida contra o Red Bull Leipzig na Alemanha, mas na volta no Etihad Stadium, o City atropelou, deu pena do RB, 7-0 para o Manchester City, uma partida histórica para o Erling Haaland, que marcou 5 gols nesse jogo, recorde que ele tem junto com Lionel Messi e Luiz Adriano. Os 3 jogadores são os únicos que conseguiram marcar 5 gols em uma partida de Champions League. E o Haaland é o primeiro a fazer isso no mata-mata, porque os outros 2 fizeram na fase de grupos. E se o Guardiola não tivesse tirado o Haaland, talvez ele tivesse feito até mais de 5 gols. Ele foi substituído na segunda etapa pelo Julián Álvares. Nas quartas de final, a Inter de Milão pegou mais um time português, o Benfica. O primeiro jogo foi 2-0 para a Inter em Portugal, em um momento que era dado favoritismo ao Benfica, até por mim também. O Benfica estava com um futebol bem legal na época, liderando o campeonato português com folga, encantando na Champions pelo que eles fizeram na fase de grupos, no grupo que tinha PSG e Juventus. O Benfica passou em primeiro lugar, atropelou nas oitavas de final o Clube Brugge, que era o adversário mais fraco, é verdade, mas o Benfica não deu chance para o time belga. E nas quartas de final acabou perdendo em casa, foi tentar buscar o resultado na Itália. O jogo terminou 3-3, classificação obviamente foi da Inter de Milão, ficou 5-3 no agregado. Enquanto a Inter só pegava time português no mata-mata, o Manchester City só pegava time alemão. E na fase de grupos já tinha enfrentado um alemão, que foi o Borussia Dortmund, Depois de pegar o RB Leipzig nas oitavas de final, o Manchester City pegou um dos adversários mais temidos de todos, o Bayern de Munique, que fez uma grande campanha na fase de grupos, no grupo da Inter de Milão, inclusive, Passando, vencendo todos os jogos. Venceu as 2 partidas contra o PSG nas oitavas de final. Só que pega o Bayern pós troca de treinador.
aquela bagunça lá que o Bayern fez, mandando embora o Julian Nagelsmann e trazendo o Thomas Tuchel, que foi quem venceu, né? Quem tirou o título do Manchester City na Champions na temporada 2021, quando o Tuchel treinava o Chelsea. Só que dessa vez o City do Guardiola atropelou o Bayern do Tuchel no primeiro jogo, 3-0 na Inglaterra, e poderia ter sido mais. E o jogo de volta na Alemanha terminou empatado em 1-1, com o Haaland desperdiçando um pênalti, né? Senão o City poderia ter vencido aquela partida. Na semifinal, acho que está bem fresco na memória, né? O Manchester City atropelou o Real Madrid, se vingando do que aconteceu na temporada passada, onde o City também atropelou o Real Madrid, só que o resultado foi negativo. O Real Madrid, com muito menos chances, conseguiu a classificação. Uma temporada histórica que o Real Madrid jogou pior que todos os adversários do mata-mata e venceu a Champions de maneira espetacular, né? Dessa vez a sorte não estava tanto assim do lado do Real Madrid, e o Manchester City foi muito eficiente e conseguiu se classificar. O primeiro jogo foi 1-1, o Real ainda conseguiu, né, com aquela mística, não perder no Santiago Bernabéu. Só que no jogo da Inglaterra, no Etihad Stadium, o City fez 4-0 e ficou barato. Ficou barato também o primeiro jogo entre Inter de Milão e Milan, derby de Della Madonnina na semifinal, grande clássico italiano, clássico de Milão. O primeiro jogo a Inter venceu por 2-0 e poderia ter sido muito mais. O Milan jogou nada, não viu a cor da bola, uma péssima partida do Milan na primeira mão do confronto, né? No jogo da volta, 1-0 só, a Inter já administrando o resultado, né? Jogando com o resultado embaixo do braço, e foi classificada para a final. E aqui estamos então na final. Hoje, depois da semifinal, né, tanto o Inter de Milão quanto o Manchester City foram campeões. O Manchester City ganhando 2 títulos já na temporada, venceu a Premier League, o campeonato de pontos corridos mais disputado e mais difícil do mundo, né, o campeonato inglês. Venceu também a FA Cup, que é a Copa da Inglaterra, que é o torneio mais antigo da história, derrotou o seu rival Manchester United na final. E a Inter de Milão, que conquistou o título do campeonato da Copa da Itália, é verdade, né? Ganhou a Copa da Itália em cima da Fiorentina, que foi vice-campeã também da Conference League, perdeu para o West Ham da Inglaterra. E no campeonato italiano, a Inter terminou no G4, na terceira posição, e já garantiu sua classificação para a próxima Champions, coisa que, se não terminasse no G4, né, ele ia ter que ganhar hoje para poder participar da próxima. Claro que nesse momento a Inter nem pensa na próxima temporada e pensa nesta partida, né? Vamos então às prováveis escalações das equipes para o jogo de hoje. O Manchester City deve ir a campo no esquema que ficou caracterizado aí do Guardiola, né? Que se movimenta, que se alterna durante a partida, né? Um 3-2-4-1 ou um 4-5-1, dependendo da situação, né? Atacando, um zagueiro vira volante, defendendo ele volta a ser zagueiro. Bom, vocês vão entender, né? O Ederson é o goleiro titular, não foi titular na final da FA Cup, mas o Guardiola explicou que o Ortega jogou a competição inteira e seria injusto tirar ele na final, né? O goleiro titular do City é o Ederson. O Kyle Walker faz a função de lateral / zagueiro. Quando o time está atacando, ele vira zagueiro. Quando o time está defendendo, ele vira lateral e zagueiro ao mesmo tempo, né? Porque o Stones volta. O Stones que faz o trio de zaga com o Rúben Dias e com o Akanji. E o Akanji, quando o Stones volta para ser zagueiro, o Akanji vira lateral, né? Depende muito da situação do jogo. É bem bacana de ver como é que muda ali esse esquema durante a partida, né? E foi justamente quando o Guardiola começou a fazer isso, né, que o time do City deu, né, um start na temporada. Virou a chave. Quando ele encontrou esse esquema, o meio de campo, todo mundo sabe, Rodri, Gundogan, De Bruyne, Bernardo Silva e Jack Grealish. O De Bruyne e o Gundogan jogando mais por dentro, né? O Grealish e o Bernardo Silva quase como pontas, mas também fechando pelo meio. E lá na frente, o cometa Erling Haaland. Mais de 50 gols na temporada. Ele chegou a ter mais gols do que jogos na temporada, agora igualou. Se ele fizer gol nessa final, né, um gol, ele vai terminar com a mesma quantidade de jogos e de gols na temporada. Se ele fizer mais de um, ele vai terminar com mais gols do que jogos na temporada atual. Já do lado da Inter de Milão, do Simone Inzaghi, o time dele vai no 3-5-2, com 3 zagueiros, Bastoni, Acerbi e Darmian. Lembrando que o capitão Skriniar, né, que já está acertado com o Paris Saint-Germain para a próxima temporada, foi afastado assim que assinou o pré-contrato, né? Eu acho que ele deve estar bem arrependido vendo o time na semifinal, na final da Champions, aliás, né? E ele era capitão da equipe, né, como titular, já que o capitão de verdade é o Handanovic. Provavelmente, se a Inter for campeã,
Ele vai erguer a taça, né? Não o Lautaro Martinez, que é o capitão dentro de campo, já que o goleiro titular é o Onaná. O Handanovic é o goleiro reserva e deve se aposentar, inclusive, já nessa temporada, eu acho. Quem sabe se aposentando e erguendo uma taça de Champions. O Onaná é o goleiro titular, a zaga tem Bastoni, Acerbi e Darmian. Darmian, que era lateral direito e agora também jogando como zagueiro. Nas alas tem o Di Marco pela esquerda e o Dumfries pela direita. O Di Marco jogando muito na temporada também, é um grande expoente desse time da Inter de Milão. Brozovic como volante, Çalhanoğlu e Barella ali mais centralizados, né, pelo meio. E lá na frente, dois atacantes, Lautaro Martinez, camisa 10, esse não tem dúvida, né, é o capitão do time. E junto com ele, aí fica a dúvida se será Edin Dzeko ou Romelu Lukaku. Dzeko foi titular na maioria das partidas durante a temporada, incluindo, né, principalmente nas Champions League, na semifinal inclusive marcando no jogo de ida contra o Milan. E o Lukaku, nas últimas partidas, né, pelo campeonato italiano principalmente, vem se destacando muito bem. Vamos ver se ele vai ser titular ou não. Eu acredito que o Inzaghi vai manter o Dzeko, eu faria isso. E ganharia o Lukaku, né, como uma grande peça para entrar na segunda etapa. Eles já jogaram juntos também ao longo da temporada, mas sabendo que o City deve ter o controle das ações do jogo, né, ele não vai abrir mão de um cara no meio para jogar com 3 atacantes, eu duvido muito. E também não vale a pena, né, vai que um dos caras machuca, vai ter alguém descansado na segunda etapa ali, na prorrogação, né, que pode acontecer. Caso, né, o Lukaku dizer que fique no banco, eu acredito que o Lukaku que vai ficar no banco, né? Se a gente olhar para o banco de reservas, o Manchester City já é favorito pelo time titular. Pouco desses jogadores titulares da Inter de Milão jogariam no City hoje como titular, ao meu ver, né? Acho que o Onaná é mais goleiro do que o Ederson, inclusive nos pênaltis isso é um fator bem importante. A partida em si, né? A gente viu como o Courtois evitou a classificação do City no ano passado. E se não fosse ele, o Real tinha tomado mais de 4 gols, né? Nessa semifinal também. Ele parou o Haaland em todos os lances. O Ederson às vezes é tão pouco exigido que quando a bola chega é gol, a gente acha que o Ederson não é um goleiro espetacular. Ele não é um goleiro espetacular, é muito bom, mas ao meu ver o Onaná é melhor. Quanto aos zagueiros, equilibrado, mas eu acho que o Rúben Dias destoa mais pra cima, né? Ele é melhor que os 3 zagueiros da Inter. Mas os 3 da Inter fazem uma temporada incrível, né? O Acerbi pra mim principalmente. Agora de resto, eu não sei se algum jogador da Inter jogaria no City hoje não, né? Uma dupla Lautaro e Haaland seria legal, mas do jeito que o City está jogando, não viria essa mudança, né? Até porque a dupla Haaland e Julian Alvarez também às vezes acontece, mas é bem difícil, é raro. E funciona bem. E aí a gente olha para as peças do banco, né? Que o City tem o Julian Alvarez, tem o Phil Foden, o Mahrez, que está inclusive sendo especulado na Arábia Saudita, assim como o Gundogan, que é o capitão do City, né? Os caras vazando essas notícias aí antes da final. Será que isso é bom? O Fabrizio Romano, ele é italiano, tá botando isso para prejudicar o ambiente no City, hein? Mas eu não sei, ele é romano, acho que ele torce para Roma, né? No seu time do Fabrizio Romano. É claro que a Inter também tem peças no banco, além do Lukaku, né? Tem ali o Joaquim Correa, bom jogador. Tem o Mkhitaryan, que também é dúvida se ele poderia ser titular ou não, mas a princípio ele vai começar no banco de reservas. Foi importante no jogo contra o Milan. Mas acho que o City tem jogadores que podem mais mudar o jogo do que a Inter de Milão. Também tem um treinador mais experiente, né, que já viveu outras finais de Champions, ganhou 2 com o Barcelona e perdeu uma com o Manchester City. Com o Bayern ele não foi até a final, né? Enquanto do outro lado, o Simone Inzaghi está indo para a sua primeira final de Champions League. Ele mesmo já jogou o favoritismo para o Manchester City, né? Isso já tira um pouco a pressão do time dele. Isso é estratégia também, né? A estratégia não é só esquema tático, não é só a forma de jogar, tem a estratégia psicológica também, que ele joga uma pressão para cima do Manchester City e tira das costas dos jogadores da Inter de Milão. Claro que eles vão entrar, né? Com vontade de ganhar, né? Eu acho que inclusive a Inter não vai ficar só defendendo como foi em 2010, vai pressionar o City em cima, né? E também com o City atacando mais, a Inter de Milão é um time muito bom na transição de contra-ataques. Eu não acho que é um favoritismo absurdo do Manchester City. Eu acho que seria um 51% contra 49%. Isso pode aumentar um pouquinho talvez, 55 a 45%. Mas não é tanta coisa igual a maioria está dizendo. Inclusive vai na enquete aí na aba comunidade, vota lá em quem você acha que vai vencer. Também comenta aqui nos comentários para quem você está torcendo. Quem você acha que vai vencer, você pode estar torcendo para um achando que ele vai perder, né? É a vida do torcedor do Vasco. Você torce pro Vasco, mas sabe que vai perder. Eu, mais uma vez, não tenho uma torcida assim muito eufórica para nenhuma das duas equipes.
Eu gostaria de ver o City campeão, eu sempre acho legal ver um time novo ganhando, mas gostaria de ver a Inter também depois de tanto tempo, né? Não tanto tempo quanto demorou para ganhar de 65 até 2010, né? Agora seriam só 13 anos. E acharia legal a Inter ganhar também para ver a maioria dos comentaristas ali que são muito fãs do Guardiola. Eu gosto do Guardiola, sou fã dele também, mas né, a mídia eu acho que exagera um pouco e seria legal ver que explicações que eles dariam, né? O futebol é o impossível, é isso que eles vão falar. Mas vamos ver, né? Que vença o melhor, que seja uma grande partida. Eu não tenho expectativa de muitos gols, porque as últimas 3 edições terminaram em 1-0. 1-0 em 2020, 1-0 em 2021, 1-0 em 2022. Eu acho que vai ser no máximo 2-1. Vai ser um gol de diferença, não acho que vai ter goleada. A última final assim que teve Real Madrid e Liverpool 3-1 em 2018, Real Madrid e Juventus 4-1 em 2017, que foi a mais disparada assim, né? O normal é final sempre muito disputada com poucos gols, prorrogação talvez e pênalti, né? Agora, eu não vou ficar em cima do muro, vou apostar no campeão. Eu acho que o City vai ganhar. Eu acho que esse ano as coisas funcionaram de maneira incrível pro City, né? A partir de certo momento na temporada. E essa Champions, né, é o principal título que o Manchester City não tem, é o grande sonho. E é o que falta aí para esse clube se colocar de fato entre os grandes, né? Saltando na frente do PSG, que teve oportunidade antes de disputar uma final e não conseguiu vencer. O City, em 3 anos, disputa 2 finais. E né, você chegando sempre, uma atrás da outra, uma hora você ganha. Se não for agora, pode ser na próxima, mas eu tô sentindo que vai ser nessa. Deixa a sua opinião aí nos comentários, o seu palpite. Se você gostou do vídeo, deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações para não perder o pós-jogo. Depois da partida a gente volta aqui para relatar, resumir, eu dar minha opinião aqui sobre o que aconteceu na partida. Tomara que seja um grande jogo, né? Já falei isso. Tá bom. Então deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sino e até mais tarde.